Colega, é importante você lembrar que quando você vai falar de preço com o seu paciente, quando você vai definir o preço dos seus serviços, dentro daquele honorário tem que estar incluído o seu custo operacional da sua clínica, tem que estar incluído os impostos, obviamente, né? Tem que estar incluído o investimento que você fez para chegar até ali, ou seja, para você ser um cirurgião dentista, o investimento que você fez em aquisição de equipamentos, isso tudo tem que estar incluído no seu preço, porque você tem que recuperar esse investimento de volta. Além disso, tem que estar incluído dentro dos seus honorários também a sua insalubridade e também a sua aposentadoria, ou seja, uma parte do que você cobra dos seus pacientes tem que ser para suprir a sua própria insalubridade, que é o que você vai investir em pilates, em academia, né, em massagens. Afinal, o nosso trabalho ele é físico e ele é extremamente desgastante, né, para o nosso corpo, e também incluído uma parte que você vai guardar para a sua aposentadoria no futuro. Afinal, nós somos profissionais liberais e nós temos que guardar, né, uma parte do que a gente recebe durante a vida para que a gente possa ter uma velhice tranquila e uma velhice saudável, já que a nossa expectativa de vida é super alta. Então, colega dentista, é fundamental que você visualize que é importante ter um consultório que te traga lucratividade e prosperidade, porque esses honorários, eles precisam suprir todas essas demandas. Na aula de hoje, eu vou te falar sobre os 3 principais fatores que devem ser feitos e falados durante as primeiras consultas do seu potencial paciente com você. Esses elementos que nós vamos falar na aula de hoje, eles vão aumentar muito a percepção de valor que o seu paciente tem a respeito do seu trabalho, a respeito dos seus serviços, e também vão aumentar muito as chances destes pacientes iniciarem os tratamentos com você. Os elementos que nós vamos falar hoje, eles também podem ser realizados por qualquer dentista, em qualquer situação, mesmo que esse dentista tenha consultório ou não, porque são aspectos no processo de comunicação e no processo de explicação do plano de tratamento. Inclusive, você vai poder fazer o download do material didático com um modelo de plano de tratamento e outras informações fundamentais que você já pode aplicar hoje mesmo no seu consultório durante o processo de comunicação e de explicação dos tratamentos para os seus pacientes. Mas antes, eu quero lembrar sobre o que eu falei na aula 1 da semana Power Doctor. Lembra que eu contei como surgiu o método e como eu viajei o Brasil todo coletando informações dos maiores dentistas do Brasil. Eu calculo ter investido aproximadamente R$45 mil há 10 anos atrás, juntando essas informações e organizando todo esse conteúdo que deu origem ao método Power Doctor, já aplicado e validado nas minhas clínicas e em muitos consultórios no Brasil. Hoje, o que me traz a maior motivação e o que faz o meu coração bater mais forte é justamente a oportunidade de compartilhar com tantos colegas pelo Brasil todo as estratégias que eu aplico na minha clínica para conseguir uma odontologia próspera e uma rotina abundante e lucrativa com a odontologia. O elemento principal para você aumentar o número de pacientes que iniciam tratamentos com você e principalmente para que esses pacientes entendam o valor do serviço, entendam os honorários que você está propondo, é a consulta, ou seja, o que é falado e o que é explicado e mostrado durante as 2 primeiras consultas com o seu prospect, ou com o seu futuro paciente. Um erro que é fatal é simplesmente você receber o paciente, fazer uma conversa inicial de quem indicou e tal, passar para o consultório, fazer uma análise no consultório como se fosse uma lista de procedimentos, você examinar o paciente com uma mentalidade, com uma visão de localizar procedimentos a serem feitos e fazer uma lista de procedimentos num papel de receituário, por exemplo, como esse, e depois voltar para o escritório e entregar, né, um papel de receituário para o paciente com uma lista de procedimentos a serem realizados. Esse tipo de ação, embora muito comum na odontologia, desvaloriza o trabalho do cirurgião dentista e principalmente reduz de forma muito significativa a percepção do paciente em relação ao motivo que ele deve fazer o tratamento, em relação aos benefícios que ele vai ter ao fazer o tratamento, em relação aos fatores que vão motivá-lo e que vão fazer com que ele tenha vontade de investir, para que ele enxergue e visualize a importância e principalmente a mudança na qualidade de vida que ele vai ter quando ele realizar aqueles tratamentos que você está propondo. Quando o cirurgião dentista diminui o trabalho dele de médico da boca, de diagnosticar, tratar e conduzir a saúde bucal do paciente para uma mera lista de procedimentos a serem feitos, ele está desvalorizando muito a forma de apresentar o seu tratamento.
E a gente sabe disso porque muitos alunos Power Doctor viveram essa realidade de transformar apenas a forma de comunicar o paciente o plano de tratamento, de mudar apenas o que é feito e falado na primeira e na segunda consulta, que são as 2 primeiras visitas do seu novo paciente com você. Eu quero destacar 3 principais elementos que devem ser inseridos como rotina na sua primeira e segunda consulta com o seu novo paciente. Para todos os dentistas, independente da especialidade, o objetivo final do tratamento odontológico é entregar para o paciente a saúde bucal plena. Então é muito interessante você situar o seu paciente e dizer, olha, hoje você está aqui e o nosso objetivo, a forma como eu trabalho, independente se você tem consultório ou não, você vai dizer que a forma que é o seu conceito, a sua forma, a sua odontologia é de receber o paciente, localizar tudo que ele necessita para que ele tenha a saúde bucal plena. Então você deixar claro para o seu paciente, mesmo que você tenha uma especialidade bem focada, como por exemplo endodontia, você pode trabalhar em parceria com outros colegas para que vocês juntos se encaminhem entre vocês e construam uma rede de busca de saúde bucal plena. Mas o fato é que é interessante, mesmo que o paciente chegue até você com uma queixa direta, uma queixa pontual, eu tenho uma dor específica nesse dente, eu tenho uma fratura específica nesse dente. Quando você recebe, acolhe a queixa dele, mas você apresenta para ele um conceito amplo da sua atuação, um conceito de você, olha, hoje eu estou te recebendo, nós vamos fazer uma análise global do seu sorriso, uma análise global da sua saúde bucal. E a nossa meta é que você chegue na saúde bucal plena. E a partir daí, você compareça aqui no consultório apenas para as consultas de manutenção preventiva, as consultas em que nós vamos apenas conferir, né, e checar como está a sua saúde bucal e vamos ter um momento ótimo, né, de convivência e de revisão, né, e de visualização dos resultados que nós atingimos juntos. Mas o fato de você mostrar para o seu paciente a meta que você tem para ele e você situar onde ele está e a meta que você busca para ele, essa visão de início, meio e fim e de aonde você quer chegar com ele, então é fundamental, independente da sua especialidade. Na área de reabilitação, de ortodontia, qualquer área, eu gosto muito de mostrar esse modelo e dizer para o paciente, olha, essa imagem aqui, esse modelo aqui, define a saúde bucal plena, define a meta do tratamento que eu busco para você. Então, idealmente, eu busco que você tenha os dentes posicionados nas posições corretas, para que você tenha equilíbrio mastigatório. Eu busco que você tenha anatomia dental correta, que você tenha cores estéticas, que você tenha formatos dentários esteticamente compatíveis, que os seus dentes possam ser restaurados, recuperando a anatomia original, seja com porcelana, com prótese, com implante, que você tenha a presença de todos os dentes na boca. Então, eu enumero alguns elementos fundamentais que definem a saúde bucal plena. Ausência de sangramento gengival, ausência de doença periodontal. E eu gosto muito de ilustrar mostrando este vídeo aqui. Olha, é importante você saber, colega, que vale a pena você dedicar 15 a 20 minutos a mais para conversar com o seu paciente, porque é muito diferente você entregar uma lista de procedimentos no receituário e você apresentar para o paciente a meta que você tem para ele e principalmente os benefícios que ele vai ter quando ele iniciar o tratamento que você está propondo. E no momento de falar dos benefícios, eu gosto de falar em termos de maloclusão, por exemplo, que quando a pessoa permanece a vida toda mastigando da maneira errada, com os dentes nas posições inadequadas e com anatomias dentais incompatíveis e com ausências dentárias que geram desequilíbrios oclusais, a gente acaba tendo a degradação da estrutura dos dentes ao longo da vida. E justamente isso, eu mostro esse ponto do vídeo em que demonstra, né, e ilustra para o paciente que caso ele permaneça com aquela maloclusão, caso ele permaneça, né, com os dentes ausentes, dentes faltando, dentes anatomicamente inadequados, ele vai desenvolvendo um desequilíbrio oclusal que vai prejudicar e vai aumentando lesões de abfração, vai aumentando trincas, vai aumentando desgastes. E um outro aspecto interessantíssimo que muitos colegas não falam para os pacientes no momento de falar os benefícios é situar o paciente na linha do tempo da saúde bucal dele. Hoje, pessoal, a expectativa de vida nossa e dos nossos pacientes é imensa. Então, você pode dizer para o seu paciente, olha, você tem uma expectativa de viver 90 anos, 100 anos. Hoje, você está com X anos. Eu quero que você tenha os seus dentes até o fim da vida. As perdas dentárias e as próteses totais desadaptadas são os maiores problemas na idade avançada, porque fazem com que os idosos não consigam mastigar, não tenham estabilidade de próteses totais para que eles consigam mastigar e se alimentar. E a desnutrição causa uma perda imunológica muito grande nos idosos. E os dentistas, muitas vezes, passaram
anos com os mesmos pacientes sem alertar esses pacientes e sem mostrar que eles poderiam fazer o tratamento e interromper o ciclo restaurador repetitivo da vida deles. Então, colega, nós estamos falando dos elementos que devem ser falados e feitos nas primeiras consultas. E tudo isso, ou seja, explicar os benefícios para o seu paciente dos tratamentos que você está propondo, mostrar a meta para ele, ou seja, o que você busca para ele, e também explicar os danos e os riscos que ele corre caso ele não faça o tratamento com você, além de outros fatores que eu vou te mostrar agora. Tudo isso deve ser feito antes de você apresentar o preço para o seu paciente. Tudo isso deve ser feito antes de você apresentar os honorários, os valores dos tratamentos. Uma das formas que eu gosto muito para ilustrar a meta para o paciente, ou seja, para ilustrar onde eu quero chegar com ele, além de utilizar modelos que têm a imagem, né, tridimensional, que tem de uma maneira tangível, né, a posição correta, a anatomia e a cor dos dentes como um modelo desse, eu também gosto de utilizar fotografias. Por isso que é fundamental fotografar o seu paciente e depois que você examinou ele lá no consultório, você retornar para o seu escritório ou mesmo você ter uma mesinha junto com a sua cadeira de atendimento para que você possa sentar numa mesa frente a frente com ele e analisar a imagem do sorriso dele e apresentar uma imagem meta, uma imagem objetiva, ou seja, uma imagem que ilustra o que você busca para ele. Aqui, por exemplo, não é um antes e depois. Eu até vou mostrar antes e depois hoje nessa aula, mas isso aqui não é um antes e depois. Isso é uma imagem que ilustra eu conversando com um paciente, por exemplo, com esse paciente que apresenta um desalinhamento, apresenta gengivite, apresenta pigmentações, apresenta uma série de questões importantes que nós vamos tratar, e eu mostrando para ele de uma maneira global o que eu busco para ele em termos de estética do sorriso, de saúde bucal, de cor, de formato dos dentes. Então, sempre quando você apresenta imagens que vão ilustrar para o seu paciente, seja na área da endodontia, da periodontia, você apresentar imagens de gengivas saudáveis, seja na área da estética, da prótese, do implante, você mostrar imagens, né, e fotografias de sorrisos reabilitados e explicar os benefícios em termos de mastigação, de qualidade de vida, né, que esses tratamentos trazem, são fundamentais para que o paciente tangibilize os benefícios e entenda aonde você quer chegar com ele. O segundo elemento é realizar a análise detalhada das fotografias e radiografias do seu paciente. Muitas vezes eu vejo colegas olhando as fotografias, as radiografias, analisando, mas não apresentando, né? Não realizando essa análise junto com o paciente. Então é claro que você vai fazer a sua análise prévia, vai elaborar o plano de tratamento com detalhes, que é o nosso terceiro assunto, que eu vou falar daqui a pouco na aula de hoje. Mas eu vejo os colegas fazendo essa análise de fotografias e radiografias, mas não compartilhando, né, esses detalhes com os pacientes. E o fato de você explicar, né, o que você enxerga e o que você busca para ele e onde você quer chegar e detalhar essa análise com o seu paciente vai fazer com que ele aumente a percepção da necessidade do tratamento dele. Veja, muitas vezes os pacientes podem ter uma tendência de achar que a odontologia é commodities, ou seja, achar que um tratamento de um dentista é igual a qualquer tratamento de outros dentistas. E é justamente neste momento de apresentar a sua visão sobre a saúde bucal dele, a sua análise que você fez dos exames dele, das fotografias, das radiografias, é que vai demonstrar para o seu prospect, para o seu possível paciente, que você é o único, porque só o teu olhar, só o teu cuidado, somente a sua análise trouxe para ele essas informações e demonstrou o quão preocupado e quão profundo foi, né, a sua observação, quanto profunda foi a sua observação em analisar esses detalhes com ele. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui algumas imagens para você visualizar como que a gente faz, né, essa análise com o paciente. Então, eu gosto muito de abrir a fotografia frontal, por exemplo, do paciente, isso antes de apresentar o plano de tratamento por escrito, antes de apresentar os honorários. Eu gosto de abrir essa fotografia frontal e explicar para ele, por exemplo, que ele tem uma perda dentária nessa região, que isso gerou um colapso da posição dos demais dentes, que gerou múltiplas retrações gengivais, que esses traumatismos oclusais decorrentes dessa perda dentária geram lesões de abfração cervical, que pioram toda a condição periodontal da paciente, que existe perdas ósseas significativas e crescentes caso ela não trate, existe o risco de perdas desses elementos no futuro.
né? Eu gosto de demonstrar também os problemas em relação à cor, em relação a desgastes. E quando eu converso com os pacientes sobre retração gengival, por exemplo, isso é fundamental, sabe? Eu vejo que muitos colegas olham para os pacientes como listas de procedimentos. E o simples fato de você analisar uma retração, conversar com o paciente sobre orientação de escovação, prescrever uma escova e um creme dental de baixa abrasividade e falar para ele que você fotografou e que você está monitorando as retrações gengivais e que ele vai voltar com você sempre para fazer novas fotografias e que você vai cuidar para que essas retrações não aumentem. O simples fato de você demonstrar que você está cuidando dele agora, né, já vincula o paciente com você de uma maneira muito significativa. Fazer o básico, que é esse básico de promoção de saúde, de orientação de saúde bucal, é muito importante na primeira consulta. Lembre-se, não olhe o seu paciente com uma visão de lista de procedimentos, né? Olhe o seu paciente com uma visão de busca de saúde bucal plena. E isso, pessoal, fazer um parênteses agora aqui. Essas informações que são como você cuidar do seu paciente nas primeiras consultas, o que você vai conversar, como você vai apresentar o plano, como você vai elaborar o plano, bem como o treinamento da equipe, o atendimento telefônico da equipe, são a base de um consultório bem-sucedido. Muitas pessoas hoje estão focadas em Instagram e acham que post no Instagram, post em rede social, fazer a melhor foto na rede social é o que vai trazer pacientes para o consultório. Isso não é verdade. Vai trazer popularidade no Instagram, mas pacientes que vão confiar em você, que vão investir os honorários que você está pedindo, que vão fazer com que você possa aumentar as suas margens de lucro no consultório, que aceitem honorários mais altos, eles só vão fazer isso quando eles sentirem dentro do seu ambiente que o atendimento é um atendimento comprometido e que a sua apresentação do plano e a forma como ele foi recebido pela sua equipe traz para ele uma sensação de credibilidade e de bem-estar que ele nunca antes viveu em outros consultórios. Isso é o marketing de diferenciação, isso é muito mais relevante do que apenas fazer um post bonito ou ter uma dica de como postar coisas no Instagram. Então eu deixo esse parênteses registrado porque eu faço o que eu falo, eu vivo aqui o que eu ensino. E essas informações referentes aos elementos da primeira e da segunda consulta, elas geraram impacto em muitos consultórios, impactos positivos. Mesmo pessoas que não estavam presentes na internet conseguiram aumentar a captação de pacientes, simplesmente pelo aumento de indicação decorrentes desses vínculos e dessas informações e dessa forma, né, de lidar com o paciente nas primeiras consultas. Então, eu recomendo que você faça as fotografias e que você analise com o seu paciente o que ele apresenta e por que ele apresenta. Então ele apresenta retrações, lesões de obturação, desgastes, mas por quê? Por causa das perdas dentárias, porque tem migração patológica de doença periodontal, enfim, que você, aqui por exemplo temos retroinclinação de incisivos, inflamações gengivais, então vamos tratar a doença periodontal. Você mostrar com vídeos, né, o que é o tratamento da doença, não mostrar procedimentos, explicar o que é a perda óssea, mostrar imagens não clínicas, ilustrações, tá? Ilustrações de perdas ósseas e de como esse problema evolui ao longo da vida, tá? Então você dedicar 15 a 20 minutos nessa conversa com o paciente sobre o que nós já falamos, benefícios, riscos, a meta para ele e principalmente a análise das fotografias e radiografias, uma análise bastante cuidadosa e bastante assim vinculada com ele, vai trazer um aumento da percepção de valor que o seu paciente tem sobre o seu trabalho e vão aguçar demais a vontade dele de fazer o tratamento com você. E tudo isso dentro do maior conceito ético e do maior conceito de credibilidade. Isso não é uma venda empurrada, isso apenas é você apresentar para o seu paciente os verdadeiros benefícios que ele vai ter quando ele iniciar os tratamentos com você. O terceiro elemento, que é fundamental e deve ser falado e feito durante as primeiras consultas dos seus pacientes novos com você, é elaborar um plano de tratamento adequado. Então, para todos os tratamentos, mesmo que sejam tratamentos mais curtos e pontuais, é fundamental que você apresente de uma maneira formal o plano de tratamento. Em relação ao plano de tratamento, que é o terceiro elemento que eu considero fundamental, eu quero abrir aqui para você o que nós utilizamos e te mostrar a forma como eu apresento para o paciente.
Então, depois que eu já expliquei para o paciente as metas que eu tenho para ele, já analisamos as fotografias, já analisamos as radiografias, ele já entendeu com fotos e vídeos, não só a meta, mas principalmente os benefícios que ele vai receber quando ele realizar os tratamentos que eu estou propondo para ele, independente de qual é o tratamento, se é tratamento periodontal, se é endodontia, independente de qual é a especialidade, odontopediatria funciona muito bem. Basta que você, né, meu colega dentista, que sabe claramente os benefícios que os seus pacientes têm quando fazem os tratamentos com você, que você organize 6 ou 7 fotografias que representam esses benefícios. E também demonstre e fale os riscos que os pacientes correm caso não façam os tratamentos que você está propondo. Feito tudo isso, você vai entrar na terceira etapa, que é a apresentação do plano de tratamento, que, claro, você já preparou previamente, você já tem um modelo que você utiliza, tá? E nós recomendamos um modelo que tem, basicamente, 4 páginas. A primeira página, nós temos a lista de problemas e soluções. Existe uma maneira muito interessante de você verbalizar cada problema que o seu paciente apresenta e cada solução que você planejou para ele. E isso aumenta demais a percepção de valor, porque mostra que você tem uma sequência, uma linha de raciocínio organizada e que você se preocupou em mapear cada problema, cada retração, cada trinca, cada perda dentária, cada dente que está em trauma oclusal, ou cada lesão apical, ou cada inflamação gengival, enfim. Cada elemento que você localizou, você apresenta um problema, localizou e diagnosticou, a palavra adequada que a sua secretária tem que usar no atendimento telefônico quando vai fazer o lembrete da consulta. E também a palavra que você utiliza aqui para demonstrar a sua lista, né, e o seu plano de tratamento é que você diagnosticou, né, alguns problemas e que para isso você elaborou as soluções para cada problema. E aí você vira isso para o seu paciente e você apresenta para ele a lista de problemas e soluções. Na segunda página do plano de tratamento, deve conter as etapas do tratamento, com os procedimentos indicados. Veja, a lista de problemas e soluções não é uma lista de procedimentos. A solução é basicamente o benefício que ele vai ter quando ele curar aquele problema que você diagnosticou. Já a segunda folha, ela é uma folha de organização e de cronograma. Ela é uma folha mais técnica, onde você vai definir a sequência de ações. Isso é particularmente importante nos tratamentos mais longos e mais complexos, que envolvem múltiplas especialidades. Mesmo que você trabalhe no seu consultório fazendo apenas a sua única especialidade, você deve, e é extremamente indicado, que você tenha alguns dentistas parceiros e que você possa apresentar para o seu paciente um plano de tratamento integrado. Mesmo que você não detalhe muito o que o outro dentista vai fazer lá no consultório dele, ou seja, o seu dentista parceiro que você vai indicar, talvez você não precise detalhar muito, porque ele ainda não viu o paciente, você não sabe exatamente, mas pelo menos você vai enumerar uma sequência. O paciente vai se situar numa sequência de passo a passo para que ele alcance a saúde bucal plena. Então aqui você vai ter a etapa, o procedimento, quantas sessões e quem é o cirurgião dentista que vai atuar. A terceira folha é a folha que tem os honorários, que são os valores, né, o investimento que o paciente vai fazer. Antes de você virar a terceira folha do plano de tratamento, você tem que fazer uma pausa e conversar com o paciente se até aquele momento ele tem alguma dúvida, se ele ficou com algum receio, se ele deixou de entender alguma etapa ou se ele ficou inseguro com algo que você apresentou. Porque nesse momento ele pode ter algumas objeções, se ele ficou com medo, se vai demorar, ou ele ficou com medo do resultado, se ele vai precisar extrair um dente, vai ficar aquele espaço lá, ou se ele vai precisar fazer cirurgia, como que vai ser o pós-operatório. Então é fundamental que antes de demonstrar o preço, você faça uma pausa. Também é muito interessante que você esteja numa mesa com o seu paciente com uma água, talvez idealmente um cafezinho, para que ele possa estar bem confortável e bem tranquilo nesse momento. Depois que você apresentar os honorários, ou seja, o investimento, a tendência é que o seu paciente não absorva mais nenhuma informação que você quiser dar. Tudo que você falar depois que você apresentou o preço, principalmente se for algum benefício do tratamento, vai parecer como justificativa e não como motivo para que ele trate. Por isso que é importante você ter a percepção de todos os benefícios antes de você apresentar os honorários. A terceira folha tem uma forma bastante organizada também de apresentação dos honorários, né? Por fases, por especialidade ou por procedimento, dependendo de como for a especialidade do colega. E eu tenho certeza, colega, você seguindo essas informações valiosas, você já pode aplicar no seu consultório amanhã e já vai sentir a diferença e colher os resultados em termos de percepção de valor e de número de tratamentos aceitos dos seus pacientes com você.